Boa noite, presidente, demais vereadores, cidadãos que nos acompanham. Aqui também o pessoal da imprensa que nos acompanha aqui, o André e a Ana Paula. Falei um pouco hoje na rádio sobre essa questão uma entrevista sobre a questão do IPMT. E aí eu gostaria de colocar o seguinte, gostaria que colocasse a apresentação ali, por favor. A gente mostra que o déficit, né, financeiro mensal, que foi um documento apresentado a essa casa pelo Instituto de Previdência, né? É um déficit que mostra o quê? Que o IPMT arrecada 9 milhões e 300 mil por mês, mas ele custa 14 milhões mês. Então nós temos aí um déficit de 4,7 milhões, né, mês, ou que é exatamente o que o vereador Dentinho falou. Cada mês que a gente passa sem tomar essa decisão do reajuste, né, cada vez a gente está diminuindo mais a capacidade, né, do IPMT no futuro garantir essas aposentadorias. Então, por isso é necessário. E como bem falou, né, também o vereador Macedo, que isso aí era uma decisão, e o vereador Douglas Carboni também, que é uma decisão que já devia ter tomado em 2019 nessa casa. Né? O prefeito deveria ter mandado em 2019, não mandou, 2020 não mandou, chegou agora. Ou seja, quantos meses levaram, né, para levar o buraco que está chegando hoje? Assim? Essas indecisões, tá? Então, a próxima ali, por favor. Aí mostra para a gente que esses 4 milhões e 700 mil mensais gerou um déficit anual de 2021 de 56 milhões. Ou seja, daqueles 258 milhões que tinha na reserva no começo do ano do IPMT, vão ser 56 milhões a menos. Então nós vamos ter, no final do ano, 200 milhões, né? E assim vai continuar baixando. Próximo, por favor. Aí mostra pra gente que se a gente aprovar a alíquota, você servidor, se a gente aprovar a alíquota de 11 para 14, aumentando esses 3%, a gente vai arrecadar 855 mil reais a mais por mês, que vai perfazer aí, né, ao longo do tempo, né? Passa a próxima, por favor, aí mostrando ali pra gente o período em que começou a entrar esse déficit, né, no documento. Então 2019 começou já a se tornar deficitário, ou seja, o IPMT passou a gastar mais do que ele arrecada. Então 2019, 2020, 2021 e 2022 vai continuar, porque se a gente aumentar só esses 3%, não vai resolver o problema, como muito bem disse. A gente teria que tomar outras medidas, a questão do teto, uma reforma administrativa, são outras questões que a gente precisa fazer também. Não é só a questão de fazer concurso público também a solução. São várias medidas duras que nós temos que tomar aqui, né, para fazer a correção. Próximo, mostrando para a gente, volta um, por favor. Ali é o que a gente tinha no começo de 2021. Então vai descontar aqueles 56 milhões, vão sobrar 202 milhões no final desse ano, né? Próximo, por favor. Aí foi apresentado ao vereador Serginho, como bem falou, a gente acompanhou lá a apresentação do PPA, e aí ele mostrou para a gente uma tabela de quanto vai custar a cada ano. Então, em 2022, vai consumir mais 48 milhões deste orçamento, que só vai ter 200 milhões no caixa. Em 2023, vão consumir mais 63 milhões. Em 2024, vão consumir mais 80 milhões, né? E em 2025, vão ser 99 milhões. Então, eu fiz uma próxima tabela, por favor. E aí, a gente mostrando exatamente isso, vereador. E mostra pra gente que em 2025 vai precisar ter 89 milhões que não tem. Então, em 2024, vereadora Vivi, em 2024, o Instituto de Previdência vai terminar o ano com apenas 9 milhões no caixa. 9 milhões. Quebrou. Só que no ano que vem, ele vai precisar de 99 milhões e só tem 9. Ele vai precisar de 99 milhões e só vai ter 9. Então, em 2024, quebrou o IPMT. Eu quis trazer essa continha para ficar claro para as pessoas. Ah, dinheiro tem. Muitas vezes você escuta muito servidor que não conhece os dados, os números. Não, tem dinheiro. Não tem dinheiro. 2024 acabou. E aí, vereador Macedo, não vai ter dinheiro para pagar o aposentado. Como você bem disse aqui na última sessão, que o senhor está preocupado, não é com aquele jovem que está começando a trabalhar agora, mas com aquele que já está aposentado, aquele que já não tem condições mais de saúde para trabalhar. E aí, como é que ele faz?
e se o senhor me permite, é aquele que na maioria das vezes está alheio a essa situação que está acontecendo, vai ser pego de surpresa, né? O jovem, ele tem força de trabalho, ele migra para uma previdência privada, ele busca até mesmo outro trabalho. Agora, o pensionista, o aposentado, esse sim é a nossa preocupação. E volto a dizer, vamos cuidar deles aí, na ativa e os inativos. Sim, vereador, e outra questão é o seguinte, aquele que se aposentou com um teto, por exemplo, né, do Instituto de Previdência, que durante a vida inteira teve um bom salário, muitas vezes, vereador, ele não depende só disso. Às vezes ele tem um investimento, ele tem uma casa alugada, ele tem outro rendimento. Mas aquele pequeno que aposentou com um salário mínimo ali, com R$2.000, vereador, esse aí, se não vier os R$2.000 na conta dele, como é que ele faz? Né? Então a gente tem que pensar nisso aí. Então a gente tem que ter responsabilidade, vereador Serginho, de passar a verdade para o servidor lá fora. Né? Então, muitas vezes a gente vê muitas pessoas com discurso fácil. Não, dá para ser alíquota progressiva, né? Porque tem dinheiro. E eu estou mostrando que não tem. E a alíquota progressiva vai arrecadar menos do que esses 855. Ou seja, a gente vai quebrar mais rápido ainda. Na verdade, vereador, se a gente mudar só dos 11 para 14, não resolve o problema. Porque eu fiz uma conta aqui, ó. Esses R$855.000 vai arrecadar 10.260.000 a mais por ano para o IPMT. 10 milhões a mais por ano. Que em 4 anos serão 41 milhões. Não vai chegar nem na metade que precisa. A gente precisa de 90 milhões a mais em 2025 e nós vamos chegar em 4 anos apenas em 41 mil. Mas e se a prefeitura pagar o que deve? 80 milhões de reais, certo? Não cobre o rombo, vereador. A gente vai mudar só a quebra de 2025 para 2026. Entendeu como é o tamanho da situação, o tamanho do buraco? Então, a gente entende que precisa de mais medidas além dessa, mas essa é a primeira. E tem que ser dado esse passo, vereador Serginho, não tem jeito. Negar dar esse passo é negar a verdade dos fatos. Está aqui, ó, quem acompanhou o PPA, está lá os dados, né, vereador? E tanto que eu pedi para que eles apresentassem, e principalmente para o líder do governo, o vereador Macedo, que a gente faça audiência pública nessa casa, viu, vereador Richardson? Que faça uma audiência pública nessa casa aqui, sobre o PPA, que a gente precisa discutir isso aí, né? Para a gente receber os dados já de antemão, para que a gente possa estudar, apresentar, porque não dá para a gente aprovar um PPA, como bem disse o vereador Douglas Carboni, sem prever os reajustes, sem prever os aumentos necessários ao servidor, que está defasado, e concordo, né? Mas também precisamos ver o impacto financeiro disso. É difícil. O cobertor é curto e é muita gente para atender os seus interesses, né? E outra coisa que eu gostaria de deixar bem claro, as pessoas falam assim, não, mas e o pequeno? Tem que ter equidade. Tem equidade, gente, pelo amor de Deus, a alíquota é 14%, é porcentagem. Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. A pessoa que ganha R$1.000, 14%, dá R$140, vereadora Vivi. O cara que ganha R$10.000, são R$1.400, ele não está pagando mais? É a alíquota, é porcentagem, gente, pelo amor de Deus, né? Agora, quem ganha o teto, vereadora Vivi, que é o salário do prefeito de 18 mil, sabe quanto que ele vai pagar? R$2.520. Ele está pagando mais. Então, quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. É porcentagem. É equidade isso, né? E outra questão que muitas pessoas não falam é que é o seguinte, vereador, a gente está falando muito aqui da questão do servidor. E aí teve gente que usou na última sessão a justificativa de que a gente está em ano de pandemia, né? Há muito tempo que não tem salário. O que acontece, vereador Tigrão, é que o cidadão lá fora que não é servidor público, que não tem garantia de emprego, ele não tá, sabe quantos por cento ele está pagando o salário dele? 0. Sabe por quê? Está desempregado. O servidor ainda durante a pandemia garantiu o seu emprego, garantiu o seu salário mensal. Muitos trabalhadores lá fora, que têm os seus impostos para pagar, não está recolhendo nada para o INSS porque está desempregado. Ele não teve aumento. Mas é esse que vai ter que pagar a conta final. Desempregado, vai chegar o IPTU para ele pagar.
Desempregado, quando ele vai ao supermercado comprar, ele vai pagar o imposto embutido lá. E é ele que vai ter que pagar a conta do servidor. Como eu bem disse, são 2.800 servidores aposentados e pensionistas que estão colocando em risco todo o serviço público prestado ao cidadão, né? Porque, como eu anotei aqui para falar, o que acontece, vereador? Olha para você ver, Serginho. Se o Instituto de Previdência quebrar, são 200 milhões ano custa o Instituto de Previdência. 200 milhões por ano. 200 milhões é 20% do orçamento do município. Vereador Diego, 20%. A sociedade taubatiana vai tirar 20% do orçamento para pagar só o servidor aposentado e pensionista. E a educação é 25% do orçamento. É muita coisa. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Então nós temos que ter responsabilidade. E por isso que eu faço um apelo aos vereadores que votaram não na última sessão. Por que eu faço esse apelo, vereador Serginho? Vamos supor aqui, vereador Macedo, que esses vereadores, o discurso deles nos convenceu. Realmente nós deveríamos votar todo mundo não. Todo mundo aqui votasse não hoje, reprovasse o projeto. Seríamos todos nós estarmos do lado aqui do servidor? De maneira alguma. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Imagina, vereador, se todo mundo votasse não agora, a gente estaria condenando mais rapidamente o Instituto de Previdência e o servidor lá, o aposentado, ia ficar sem dinheiro. Então eu peço encarecidamente aos demais vereadores que na última sessão votaram não e que também fizeram o discurso da tribuna dizendo nós estamos do lado do servidor, que fizesse esse exercício hoje, que fizeram o discurso da tribuna. Entendi, sabia que era, sei que é necessário fazer alteração, mas vou votar contra. Eu não entendi esse discurso. Eu entendi, sei que é necessário, mas voto contra. Às vezes parece ser fácil fazer um discurso desse e votar contra, porque já tem voto favorável necessário para aprovar, então é fácil fazer um voto político. Mas eu peço encarecidamente que esses vereadores façam aqui ao seu juízo de consciência e votem sim hoje, demonstrando que nós temos responsabilidade, entendemos que é duro para o servidor, mas que é necessário. E que nós estamos dispostos a tomar outras medidas necessárias para que a gente possa tentar a sobrevivência do IPMT, porque eu acredito que daqui a algum tempo nós teremos que fazer outras reformas e ele pode levar a extinção lá na frente. Mas nós vamos fazer tudo o que é possível. Além do que, é uma medida necessária e legal. É o cumprimento de uma determinação legal. É uma lei que tem que ser cumprida para que a gente esteja adequado e o município continue recebendo as suas receitas aí. Exatamente, vereador, exatamente. Talvez se tivesse dependendo só do seu voto para que fosse aprovado hoje, será que você votaria não? Trazendo a responsabilidade de garantir uma sobrevida maior para o IPMT? Se dependesse só do seu voto, vereador, que votou não, você ainda votaria não ou votaria sim? Então eu peço encarecidamente que vossas excelências votem sim, né, para que a gente demonstre para todo servidor que essa casa está do lado deles, preocupado com eles e garantindo. Por favor. Ô, meu garoto, primeiramente obrigado pela oportunidade, né? Cara, é o que eu falo para todos, né? Eu vim de lá da classe pequena. E se eu tivesse aqui, se tivesse só o meu voto, eu votaria não de novo. Porque eu votei consciente, votei de uma forma de um ex-funcionário que recebeu o salário mínimo. E sei o que aqueles menores estão passando. Eu sei o que eu vi dos menores nas ruas. Então eu respeito o senhor, né? O senhor é um cara que eu tiro de exemplo. Sempre falei pro senhor, é um cara bem culto, né, na política. E aprendo muito, não só com você, com os nobres vereadores. Mas a minha palavra, cara, é a mesma, não. Sabe? Com o maior respeito, sabe? E mais eu tô acrescentando, trabalhando e aprendendo com todos vocês aqui nessa casa. Obrigado aí. Parabéns, vereador. Obrigado. São essas as minhas considerações, presidente.